nós ainda temos uns 40 minutos de conversa, tá? Na verdade, são mais pessoas. Não, elas já estão vindo, né? Deixa as pessoas fazerem o que elas... Elas já devem ter visto que a gente já entrou. Elas chegam. Quem conhece o nosso filme? Deixa eu ver. Agora de hoje todo mundo tinha virado. Já vamos chamar. Eu tenho que consertar com eles aqui. Não, porque se não O que eu não falei? que olha. Peguei o cartão. Mas tem um mínimo. Eu quero que faça nuvem. Não, mas não, eles não fazem. Eles fazem aquele negócio assim. Mas empurrar essa lá. É porque eles naquela época não sabiam fazer. Deixa a narrativa aí. Nem eles faziam. Eles podem. Desestabiliza a memória. Põe a memória lá. Isso, branquinho. Ficou melhor. Pelo menos ficou um F. Bom, eu vou recomeçar logo. Tá? Senão a gente fica esperando. Fazer uma chamada geral. Então, eu quero fazer uma correção. Eu falei que ele tinha errado, porque eu estabeleci mais tempo histórico. Isso é para corrigir alguma coisa. Para isso. Parar de configurar recuo. Não. Isso. Não tem ninguém lá fora, está todo mundo na cantina. Tá na cantina. Tá lá embaixo. Bom, eu tenho que corrigir uma coisinha e eles não vão corrigir, tá? Porque o seguinte, o segundo tempo que ele fala que ele fala não é o dos anos 30. Dos anos 30 é o terceiro tempo. Justamente por isso que eu cheguei a 5. Porque ele estabelece um recorte por volta de 1900, que é o da história positivista. Tinha me esquecido, quer dizer, a construção dele do Pierre Nora a Revolução Francesa, 1900 com a história positivista, 1920 com a contestação do Lucien Febvre e do Marc Leblanc, e depois do Marc Bloch, e ele não fala mais nada. Na verdade, eu acho que é mais complicado. Lá na França, e por isso que eu me confundi, porque aqui nas minhas notas já tem o que ele pensou com o que eu pensei. Então, eu acho que ele esqueceu, e ele tem os nomes das pessoas, né? Do mesmo jeito que tem Lucien Febvre e Marc Bloch em 30, tem as figuras positivistas, né? Só que se a gente vai olhar, tem o começo. O começo é um cara chamado Augustin Thierry, que é o primeiro que tentou fazer uma espécie de história da França, como uma grande narrativa, ele vai botar aí. Ele não cita, e aí, então, ele coloca isso lá em 1820, ele coloca o Augustin Thierry. Augustin Thierry, quer que eu escreva os nomes? Como é que escreve? Vai apagar o da Paola. Thierry, Thierry. Esse Augustin Thierry, eu mesma já nas minhas pesquisas no Brasil, já tinha encontrado esse Augustin Thierry, que é estudado pouco.
Os juristas, eu que trabalhei sobre o conceito de município, né? E a ideia de município, como é que ela circulou no Brasil, eu encontrei esse Augustin Thierry também, porque ele estava preocupado mais ou menos com as mesmas coisas lá naquele período que eu e que o José Bonifácio. Então, eu encontrei o Augustin Thierry. Ele não fala de um miolo, o Pierre Nora não fala nesse texto de um miolo, que eu não sei se os historiadores estudam, que é o período que lá na Europa tem os textos do Michelet, sobre a história também da França. Ele silencia, não sei porque ele silencia completamente o Michelet. Aí ele vai falar dos positivistas, que como terceiro tempo, como o segundo tempo dele, que aí é um cara chamado Lavice, que também escreveu uma história da França, e um outro cara que chama Monod. Esses dois, eles têm uma parentesco conosco, como se fosse aquela história do Rocha Pombo. Eu não sei se vocês sabem quem são essas figuras. São os historiadores que, quando a gente era criança, eram historiadores que contavam uma história do Brasil assim, longa e fácil. É isso que eu estava falando. O Brasil foi descoberto em 1500, primeiro foi terra de Santa Cruz, depois terra de Vera Cruz, depois, finalmente, Brasil. Esse relato, assim, né? Lá na França foram esses dois caras, Lavice e o Monod, que fizeram essa história linear e factual, assim. Depois o outro tempo, aí sim, é o tempo da Escola dos Análises, que para ele é o terceiro tempo, para mim já é o quarto tempo, tá? Na minha contagem das histórias, né? Que é o quarto tempo, que é o Marc Bloch e o Lucien Febvre. Aí ele não fala dos outros tempos. Então, aí nós teríamos um quinto tempo, que é esse tempo ainda, que essa história está se procurando, eu acho, que é o período da história das mentalidades, que foi logo em seguida da guerra, e que era uma história das mentalidades, e que já pensava que as pessoas tinham mentalidade, quer dizer, começaram a estudar as visões de mundo, não vou usar a palavra representação em sua homenagem, né? Mas usavam a ideia de visão de mundo. Então as pessoas tinham visão de mundo, pensavam coisas, mas não estavam tão interessadas na história material, né? Essa história das mentalidades era uma história pouco complexa. As pessoas tinham ideias e as ideias andavam, mas elas não estavam nem territorializadas e nem elas estavam em conflito. E depois vem essa geração que nós estamos discutindo aqui, que vai complexificando essa história, e que é essa geração que já aparece em a Escola dos Anais, aqueles que estão criticando a Escola dos Anais, é essa história que já nasce, já se pratica numa outra situação, tá? Então, isso aí é para fazer a correção, porque eu falei que o segundo tempo dele era o de 1930 e não é, esse é o terceiro tempo dele. Mas ele esqueceu o próprio miolo, que é o período do Michelet. Por que isso tem importância para a nossa discussão aqui? É porque, evidentemente, nós estamos mergulhados nisso também. Quem são os nossos primeiros historiadores? E quais são aqueles que primeiro estão trazendo para nós, no campo da história da arquitetura e na história das cidades, problemas? Quer dizer, os primeiros que eu identifico, que vão começar a pensar esse passado, desestabilizar esse passado, escrever memórias, a palavra memória multiplica-se de uma forma assombrosa, é com o próprio José Bonifácio, né? Que nós não estudamos nas nossas escolas de arquitetura. Uma das maiores dificuldades que eu venho tendo é de mostrar que José Bonifácio foi um pensador de território e de cidade. Por quê? Porque a gente só estuda José Bonifácio como uma figura política. Nesses últimos 15 anos nós passamos a estudar José Bonifácio como uma figura da história científica, mas a gente não estuda o José Bonifácio como alguém que teve um impacto enorme para a história das cidades. A gente pensa que construir Brasília e ocupar o interior do Brasil não foi nada, sendo que o nome de José Bonifácio aparece em todas as pautas de discussão da interiorização da capital. Aparece com a Missão Cruz,
em 1880, aparece no período de Le Corbusier, Blaise Cendrars, Planaltina, a ideia de construir a capital em 1920, aparece com a ideia de construir a capital com o nome, como é que é o nome daquele general marechal? Hã? Não, esse é meu, lá da minha terra, isso eu não esqueceria. É aquele outro, Paulinho Coelho, que foi o que fez a missão, que vai gerar, Paulinho Coelho é o que fez a missão em 1950, geógrafo, e que vai, do IBGE, e que vai gerar a demarcação do território onde está Brasília hoje. Quando você vai lendo esses textos, toda hora o nome do bendito José Bonifácio aparece. Então, José Bonifácio é o nosso primeiro lá, esses primeiros que estão escrevendo a memória. O segundo grupo é esse grupo lá da época do Michelet, que ele esqueceu. Por que ele silenciou? Eu acho que é porque ele ainda é positivista, o Nora. E eu vou falar por que ele é positivista. E por que quando ele abre o espaço, se a gente sabe aproveitar a possibilidade do discurso dele próprio, a gente ajuda a esclarecer o nosso próprio discurso. O segundo período dele, que é o que ele esqueceu, que é o Michelet, nós temos a invenção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Então aí nós temos Varhagen, nós temos na nossa área Manuel de Araújo Porto Alegre, nós temos da nossa área, qual que foi o outro que eu pus aqui? Conselheiro José Paulino. Só os juristas sabem quem é Zé Paulino, porque foram as primeiras pessoas tentando pensar nossa legislação, que legislação era essa específica para esse país federado, era um império federado, né? O império é federação, como é que organizava isso, como era o limite da lei? Bom, nem vou entrar isso com o meu jurista, porque senão não é para você que eu estou dando